Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in Santa, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso Patriarca São José. Rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa Manuel. Salve Maria. Boa noite. Salve Maria. Boa noite, irmão. A partir de 1643, continuando, né? Segunda parte do tema anterior, estamos falando de enciclopedistas, principalmente como capital, membro, o Voltaire. A partir de 1643, Voltaire foi encarregado de uma missão secreta junto ao rei de Prússia, com a finalidade de secularizar os principados eclesiásticos, com a finalidade de secularizar os principados eclesiásticos. Na França, não havia eleitores eclesiásticos a despojar, mas havia ordens a suprimir. Os primeiros atacados foram os jesuítas. Jesus deu a razão dessas escolhas, sendo excluída a educação que dão todos os outros corpos religiosos que irão por si próprios. Sabemos como chegarão à supressão dos religiosos. O terceiro meio foi propaganda. A correspondência desses conjurados mostra-os atentos em mutuamente se darem conta das obras que preparam contra o cristianismo e dos frutos que esperam da arte com a qual se empregam para garantir o sucesso. Ele mandava imprimir a maioria das vezes na Holanda e cada vez mais surgiam novas. Para obter a faculdade advogada, eles tinham homens poderosos na corte, ministros mesmos que sabiam fazer calar a lei e favorecer esse comércio de impiedade. Foi em reconhecimento a esse estranho uso de autoridade que lhe era confiado que Voltaire exclamava: Viva, Viva o Ministério da França! Viva Soyuz! Charles, que tinha a superintendência da livraria, estava para essa propaganda de entendimento com D'Alembert. Ele mostrava nas suas funções uma parcialidade odiosa em favor dos enciclopedistas. Ele suprimia os artigos de Freron, tudo o que pudesse molestar as obras deles. Esse homem glutinado aos 70 anos fizera tudo o que estava em seu poder para propagar as ideias pelas quais deveria morrer e combater aquelas que tinham podido salvar a sociedade. Em sua correspondência, os conjurados se felicitam pelos sucessos que obtêm na Suíça, na Alemanha e na Rússia, na Espanha e na Itália. O que mostra que em seu pensamento a conjuração confessada de destruir o cristianismo não estava limitada à França. Donatier assinala: a enciclopédia era uma obra internacional. Relativamente à Inglaterra, eles não têm nenhuma solicitude. Ela a regurgita, dizem de Socinianos. No que diz respeito à França, Voltaire e D'Alembert lamentam os obstáculos que aí encontram. Apesar do que acabamos de dizer relativamente à ajuda que eles encontravam nas camadas elevadas da sociedade, onde eles não podiam difundir os escritos abertamente ímpios ou licenciosos. Eles publicavam outros que tinham por finalidade colocar em voga as grandes palavras da tolerância, razão, humanidade, das quais a seita não deixou de fazer uso. Fiel recomendação de Condorcet, que dizia delas fazer seu grito de guerra. Bertin, encarregado de administração do tesouro particular do rei, compreendeu o perigo dessa propaganda e chamou a atenção sobre os propagandistas. Ele viu que livros eles disseminavam em suas campanhas. Interrogados por ele, disseram que esses livros não lhe custavam nada, que eles os recebiam em pacotes sem saber de onde vinham, com a recomendação apenas de vendê-los em seu trajeto ao preço mais módico possível. Os preceptores eram igualmente gratificados. Em dias e horas marcados, eles reuniam os operários e os camponeses e um deles lia em voz alta um livro que servia para corromper a si próprio.
Era dessa forma que os caminhos para a revolução eram propagados até mesmo nas classes ínfimas da sociedade. As pesquisas de Bertin fez para chegar à fonte dessa propaganda conduziram-no a um escritório de preceptores, criado e dirigido por D'Alembert. Esse escritório se ocupava também em se conseguir preceptores nas cidades e colocar professores no colégio. Os adeptos espalhados de um lado e do outro se informavam sobre as vagas existentes, instruíam D'Alembert e os seus coadjuvantes e davam ao mesmo tempo informações sobre os que apresentavam para preenchê-la. Antes de enviá-los, traçava-lhes a regra de conduta, a seguir as precauções e a tomar segundo os lugares, as pessoas e circunstâncias. Já então a franco-maçonaria tinha compreendido que ninguém poderia melhor difundir suas ideias, melhor servir os seus desígnios do que os preceptores. Para se apoderar do povo, recorreu-se ainda a outros meios, volveu a assinala particularmente aquele empregado pelos que se autodenominavam economistas, porque se diziam amigos do povo, preocupados com seus interesses, desejos de aliviar sua miséria e de fazer observar mais ordens e economia da administração. A humanidade não está perdida, suas obras de problema estão cheias desses traços que anunciam a resolução de fazer suceder uma religião puramente natural à religião revelada. Como prova ele traz a análise que fez dos economistas de Legros, preboste de Saint-Louis de Louvre. Esse economista tinha persuadido Luís XV, que o povo dos campos e os artistas das cidades apodrecia numa ignorância fatal a si próprio e ao Estado, e que era necessário criar escolas profissionais. Luís XV, que amava o povo, escolheu esse projeto com desvelo e se mostrou disposto a tomar recursos próprios para fundar essas escolas. Bertin dissuadiu. Faz muito tempo, disse ele, que eu observava as diversas seitas de nossos filósofos. Compreendi que se tratava muito menos de dar aos filhos do lavrador e do artesão lições de agricultura do que impedir-lhes de receber lições habituais de catecismo ou de religião. Não hesitei de declarar ao rei que as intenções dos filósofos eram bem diferentes das suas. Bertin não se enganava. Orwell relata os temores e os remorsos que manifestou 3 meses antes de sua morte um grande senhor que tinha exercido as funções de secretário desse clube dos economistas. Nós só admitíamos em nossa sociedade aqueles a respeito dos quais estávamos muito seguros. Nossas assembleias realizavam-se regularmente no palácio do barão d'Aubrac, de medo que suspeitassem do objetivo. Nós nos denominávamos de economistas. Tivemos Voltaire como presidente honorário e perpétuo. Nossos principais membros eram D'Alembert, Turgot, Condorcet, Diderot, Laharpe, Lamonnier, ministro da Justiça, e Damilaville, a quem Voltaire atribui como aspecto principal do caráter do ódio a Deus. Para terminar de esclarecer o rei, Bertin desvendou-lhe o sentido dessas meias palavras, Ec Inf, com as quais Voltaire terminava um número tão grande de suas cartas. Acrescentou que todos aqueles que recebiam de Voltaire cartas que terminavam com horrível fórmula eram os membros do comitê secreto iniciado dos seus ministérios. Esse clube tinha sido fundado entre os anos de 1763 e 1766. No entanto, em que a Revolução estourou, eles trabalhavam após há pelo menos 20 e 25 anos para seduzir o povo, sob especioso pretexto de auxiliar e aliviar seus males. Para chegar ao grande objetivo de sua conjuração, os sectários julgavam que não seria suficiente empregar os meios gerais que acabamos de descrever
e para os quais todos deveriam concorrer com os esforços comuns. Eles atribuíram a cada um deles um trabalho particular ao qual se consagraram mais especialmente. Voltaire se encarregou dos ministros, dos duques, dos príncipes e dos reis. Quando ele não podia aproximar-se pessoalmente dos príncipes, ele os cercava. Ele havia colocado junto do Luís XV um médico, Quesnay, que soube muito bem assenhorar-se das ideias do rei, que o chamava de seu pensador, e o meio escolhido pelo seu pensador, que imiscuir no espírito do rei, foi aquele empregado pelos economistas chamar a sua atenção sobre o que podia fazer a felicidade do povo. D'Alembert foi encarregado ou se encarregou de recrutar jovens adeptos. Tratai, escrevei-lhe Voltaire, tratai de vossa parte, esclarecer a juventude quanto puderes, em setembro de 15 de 1762. Já mais uma missão foi cumprida com mais habilidades e energia. D'Alembert se fixou como protetor de todos os jovens que vinham a Paris com algum talento ou com algum dinheiro. Ele os traía pelas recompensas, pelos prêmios, pelas previdências acadêmicas, a respeito das quais dispunham mais ou menos soberanamente, seja como secretário perpétuo, seja como suas intrigas. Suas influências e manobras nesse gênero se estendia bem além de Paris. Acabo, escrevia Voltaire, de fazer entrar na Academia de Berlim Helvetius e o Cavaliere Jaucourt. Ele dispensava as cuidados de todos os particulares àqueles que destinava a formar outros adeptos, confiando-lhes as funções de professores ou de preceptores. Ele teve êxito em colocá-los em todas as províncias da Europa e todos os mantinham ao par da propaganda filosófica. Eis o meu caro filósofo, escrevia ele a Voltaire, na alegria de uma alma ruim, eis o que foi preferido em Cassel, no dia 8 de abril de 1772. Na presença de Monsieur Landgrave e de S. Cassel, de seus príncipes do Império e das mais numerosas assembleias por um professor de história que dei a Monsieur Landgrave. A peça enviada era um discurso cheio de incentivas contra a igreja e o clero. Era sobretudo junto aos jovens príncipes destinados a governar os povos que importava aos conjurados colocar preceptores iniciados no ministério. A correspondência deles mostra atenção em não negligenciar um meio tão poderoso, usando de todos os artifícios para colocar junto do eterno de Luís XVI um padre disposto a inspirar seus princípios ao ilustre aluno, como eles tinham conseguido colocar o abade Condillac junto ao infame de Parma. No entanto, não foi dado aos conjurados verem o filosofismo sentado sobre o trono de Bourbon, como estava sobre os tronos do norte. Mas Luís V, sem ser ímpio, sem poder ser contado entre o número de seus adeptos, nem por isso deixou de ser uma das mais grandes causas do progresso da conjuração anticristã. Ele o foi pela dissolução de seus costumes e pela publicidade de seus escândalos. Ademais, Luís V se cercou ou se deixou rodear de ministros sem fé que tiveram relações íntimas com Voltaire e seus conjurados. Baruel consagra os capítulos 12 e 16 de seu livro-volume em mostrar as conquistas que eles fizeram entre as cabeças coroadas, os príncipes e as princesas, os ministros, os grandes senhores, os magistrados, os homens de letra e, enfim, aí de nós no clero. É verdadeiro dizer que os conjurados tirados do corpo eclesiástico eram quase todos aqueles que se chamavam abades de corte. Baruel presta uma homenagem bem merecida ao conjunto do clero de França na véspera da Revolução.
Ele louvava particularmente o eclesiástico que, por seus escritos, se esforçaram em entravar a corrupção dos espíritos, tão ardentemente perseguida pelos conjurados. Finish. Terminamos aqui a segunda parte que fala do enciclopedista. Se amanhã, próxima semana, vamos falar dos anarquistas. Pois bem, terminando esses relatos que aconteceram aos presidentes da Revolução Francesa, mostra quão relevante era Voltaire, quão poder ele tinha, né? Até foi nomeado como secretário perpétuo, quer dizer, como fosse que vai viver para sempre. Aquele que eu penso que é por causa das ideias deles, as ideias deles vão permanecer para sempre, e as ideias deles permanecem para sempre, né? Ainda para sempre, ainda permanecem no tempo de hoje, que é para a desgraça dos nossos povos. E não só, vejamos que eles lutaram tanto, que tiraram o poder de que era da igreja de ensinar os povos, aí que como era da alçada dos jesuítas de ensinarem, o ensino era público, né? A igreja é quem fez o ensino ser público, porque o ensino outrora não era público. Há muita gente que pensa que o ensino era público, porque o saber sendo um bem, bem recorrido e também é um benefício que muitos da elite só tinham em estado de colocava em forma particular. A igreja dessa oportunidade com aquele que com a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo de ensinar a todos os povos. Então a igreja tornou isso público, né? Já porque também os que trabalhavam eram mesmo pobres e davam diretamente com os povos, que são os monges, crescendo até, né, na Idade Média e não só. Até na época em que começaram, e Jesus começaram a criar inventaram as próprias escolas que nós temos em formato de hoje, que é em forma de cadernos e livros, passando com professores de educação, certo? Tem uma parte aqui também, acho que ele vai fazer referência, que segundo é o que? O nome dele é que é Bertrand, Bertrand, ok, dando o nome dele. Tem um cara aqui que ele vai tentar aliciar o rei da França, o Luís V, 15º, né? A Bertin, já que ele foi tentar seduzir o rei para tentar lhe mostrar que a proposta dele era tentar levar os filhos de camponeses artesãos a um outro grau de academia, não se preocupar só simplesmente com o catecismo. Claro que outro não é só o catecismo, ele ensinava muita coisa a mais, mas ele colocou aí o catecismo só para poder né, para criar um espírito de repouso do rei. Bem lembrar que o rei não era tão cristão assim, né? Era católico porque a realeza em si era católica e tinha ligação com o Vaticano, mas não tinha o espírito católico. E também o rei não era um grande governador, principalmente no contexto Não, mas aqui, econômico. mas aqui parece que o entendimento é o contrário. O Bertin, na verdade, quis alertar o rei que se ele seguisse o que os economistas estão a lhe dizer, porque os economistas tinham persuadido já o rei que o povo dos campos e os artistas das cidades apodreciam numa ignorância fatal a si próprios e ao Estado, ou seja, tinha necessidade de criar uma escola profissional. E como o Luís era um bom rei, amava o povo, acolheu o projeto. Só que o Bertinho dissuadiu, o Bertinho foi dizer, não, eu observo as diversas seitas de nossos filósofos, compreendi que se tratava muito menos de dar aos filhos lavradores de artesãos lições de agricultura do que impedi-los de receber lições habituais de catecismo da religião. Ou seja, esses homens estão a enganar. Então, Bertinho era praticamente um investigador. Não fazia parte Ah, ok. Me deu a desses entender que camaradas ele aí. fazia. Me deu a importante que ele tá me dando a entender que ele fazia parte dos que? Não, Das. não, Não. Então, certo. ele E, investigava esses indivíduos. certo. Por isso que ele aqui a falar das pesquisas que Bertin fez para chegar à fonte dessa propaganda Exatamente, conduziram, sim, a um escritório de professores criados e dirigido por D'Alembert, ok? exatamente. Ele descobriu que foi o Lamberto que estava por trás Todas essas coisas destas daí estava aí propagandas. para alertar, certo? Mas querendo ou não, depois da Revolução é que recebeu o poderio da igreja, dos colégios e tudo mais.
E essa começaram a disseminar os projetos daquela enciclopédia, os ensinos que eles tinham, com a filosofia desordenada. E bem lembrando também que aqui penso que já o evolucionismo já estava a começar a ser disseminado. Não. É 800 e tal, na Inglaterra. Bem, pronto. Certo. E vemos que a Inglaterra era como se fosse que o baluarte de todos os erros. Não basta apenas que ele era um inimigo direto da igreja, porque era um Estado totalmente protestante e a realeza era, além de protestante, era pagã. Já tinha uma cultura que de noviciado ao paganismo mais forte que os outros. Dito até que os reis, a partir da Elizabeth, já tinham espírito, já tinham culto ao satanismo mesmo, direito. Já, que era nomeada de rainha, que, rainha virgem, mas tinha mais de 60 concubinos. E você vê. E forçava a chamar de virgem, mas é certo. Prontos. Uhum. Olha já como é que é, como é que é que o mundo hoje, né? Então o nome, parece que é um nominalismo, só ficam pelo nome, mais nada, não querem saber dos conceitos das coisas. Eles podem trocar um nome e trocar um nome e dar um outro entendimento, ou dar um outro entendimento de uma coisa que o nome mudou. Daí é o agnosticismo também forte que já propagava. Vê-se que também, né, além disso, antes da revolução começar, que está naquela parte aqui, tem uma parte aqui que me chamou a atenção. Quanto a respeito da juventude, eles sabem que a juventude é a parte mais que dá mais suporte, né, nos estados. Então, o que ele via? Eles começavam a lixar os jovens com as coisas que normalmente as pessoas querem, né? Um crescimento acadêmico, uma oportunidade para poder ter abertura em qualquer zona. Quem não quer isso? Todo mundo se mata, até em tempos de hoje, todo mundo se mata para que tenha um lugar onde possa fazer carreira. Então, eles, como já tinham links, facilitavam isso, mas colocavam-lhes como proposta de seguirem os seus princípios. E esses que subiram depois faz tempo, subiram, conseguiram seduzir a muitos e em vários espaços. Vejamos, o trabalho que eles fizeram, quase é o mesmo que a maçonaria, que o comunismo fez. Ele mexe na propaganda, mexe no ensino, mexe nas famílias, tá, né? Foram em todas as zonas onde você menos espera. Tá? É um trabalho árduo que eles tiveram. Até não sei se quem se ganham com isso, não sei qual é o espírito. Só mesmo eles dentro do iniciado sabem quais são as propostas e como é que foi o conjuramento dele com o demônio. Porque não se compreende como é que eles se dão tanto trabalho sabendo que Deus muda. Eles sabem que Deus existe. Porque até Voltaire, antes dele morrer, ele teve a oportunidade de se confessar. Ele sabia. O Voltaire liderou. O Voltaire é o Voltaire, do que eu saiba, sim. Ele disse confessar, só que pensou que ia morrer, não morreu. Uhum. Ele deu a oportunidade de viver mais. Quando ele voltou a cometer, só quando ele recuperou, né, da sua doença, voltou a se perseguir a igreja. Voltou, a doença lhe atacou de novo, já quase moribundo, porque ele estava velho também. A igreja estava para poder, um padre estava para poder lidar com as instituições, né, porque ele é católico. O que aconteceu? Os amigos dele falaram, chutaram o padre e levaram numa zona bem distante, até onde ele morreu. Quer dizer que os amigos dele forçaram ele, faz isso, vai dar um mau testemunho no futuro. Morra assim mesmo. Tá? Então nós vemos. E acerto. Bom, é mesmo isso, já quase tudo foi dito. Entanto, era só aqui este capítulo demonstra a forma como eles se organizavam para atacar todas as esferas da sociedade, né? A esfera civil, a religiosa e a estatal. Eles não se pouparam nenhum esforço, mas o que deve-se compreender é que não é só a vontade deles destruir a igreja, a vontade deles é transformar a sociedade.
e ser a força dominante. Automaticamente eles teriam poder. E como sabemos, quem está por detrás da franco-maçonaria são judeus, maioritariamente judeus. E eles não tinham direito aos tronos, porque era via sangue, os herdeiros. Então houve a necessidade de fazer cair as monarquias para colocarem as repúblicas. As repúblicas eles colocam quem ele quiser, sobretudo os judeus. Por isso é que nós assistimos que as eleições e tudo mais são todas manipuladas, tudo em detrimento dos judeus. Então esse era o objetivo crucial deles. Sendo inimigos de Cristo, os judeus não creem em Jesus Cristo como Messias, eles creem em Deus, eles sabem que Deus existe, mas o Deus dele, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é mesmo o nosso Deus. Só que na interpretação deles não é assim. Na interpretação deles, o Deus dele é só para eles, não é um Deus que seja para todos. Então é por isso que eles empregaram todos esses esforços. Embora que no meio desses homens há os que estão mais na pirâmide para baixo, que são esses que nós conseguimos ver aqui no esses Voltaire da Lambert, esses são os executores, porque a Claro, pirâmide da maçonaria é complexa. Esses Voltaires têm muitos acima deles, que nem dão as caras, nem aparecem, nem nunca vão aparecer. Então hoje são já aqueles, morreram assim. sim, muitos já morreram, mas têm a continuidade, eh, e portanto sabemos que quem está por detrás disso é a casta dos judeus. Por isso é que o Barruel, mais lá para frente, nas outras seitas, ou nos outros volumes, fala abertamente sobre a sinagoga de Satanás. Diz que a maçonaria não é outra coisa a não ser aquilo que Jesus disse. É a sinagoga de Satanás, que são os judeus que estão a controlar essa brincadeira. Portanto, não é só uma questão de destruírem a igreja, é eles terem domínio. Pouco se sabe, pouco ou nada se sabe da vida íntima dos judeus. Nós sabemos que eles, por exemplo, até hoje, por exemplo, você não vai ver uma judia com um negro, tecnicamente impossível. Então, eles continuam a ter o desejo que eles têm no coração há séculos. Para eles, o mundo foi criado simplesmente para eles, eles são a raça superior. Pois bem, isso tudo leva a essas crises, leva a essas convulsões, leva à criação dessas sociedades. Então, para nós não se compreende, mas o que é que eles ganham com isso? Para eles não perdem nada, não perdem porque eles têm o domínio. Eles não perdem nem ah, porque eles são baseados com um Talmud. Talmud, aquilo lhes dá uma certa razão. Eles dizem que podem fazer mal aos cristãos, fazer mal ao resto do mundo. O mesmo com os islâmicos. Nós somos os infiéis. Para eles, nós somos infiéis, seguimos Cristo. Cristo, para eles, é um mentiroso, não é o filho de Deus. Então, para eles não estão a fazer exatamente nada de errado. Estão a exercer poder sobre aqueles que deviam exercer e estão a destruir a igreja que para eles é uma inimiga, é como eles no Antigo Testamento viam as outras religiões pagãs. Mas o grande erro deles é não aceitar que Jesus Cristo realmente é o Messias, é o Filho de Deus. E com isso a nossa igreja é legítima, é a igreja de Cristo. Então é essa a grande luta que trava a maçonaria contra a nossa igreja. Por isso é que eles empregam, fazem tudo. Conseguiram, infelizmente conseguiram destruir os reis, porque senão nunca teriam poder. Nunca. Nunca vão conseguir ser ministros, nunca vão conseguir ser nada. Conseguiram também infiltrar-se na igreja. Aqui temos alguns relatos de padres, de monges, que na verdade eram enciclopedistas que cercavam os reis e os príncipes para envenená-los com as ideias revolucionárias ou progressivas. Vejamos só, ali na vem dizer que sentia que esse grupo sentia-se um pouquinho indignado. Como é que noutros países da Europa era fácil a disseminação da sua filosofia, mas era muito difícil na França, porque a França é a católica, é o coração do cristianismo.
Por isso que na Revolução Francesa houve mais resistência do que de outras revoluções. Yeah. Sim, mas Sim, graças a Deus a França era a filha, chamava-se a filha mais velha da igreja. Mas o baluarte da igreja, a defensora, aqueles que, que não toleravam nada, são os espanhóis. Tanto é que os espanhóis também conseguiram, de certa forma, evangelizar os portugueses e orientar os portugueses a evangelizarem todos os povos onde fossem. Por isso aqui tem uma parte que diz que não conseguiram dominar o trono dos Borbões. O trono dos Borbões sim. é o trono de Espanha. O ódio que esses indivíduos tinham pelos Borbões é incrível. Acho que até hoje ainda há descendência dos Borbões. eh, Estão aí, talvez um dia consigam dar a volta por cima. Mas os Borbões eram mesmo católicos, era uma casta escolhida por Deus. Nesta, penso que no outro capítulo fala-se um pouco dos Borbões. Hoje conseguimos ver que há um grande número de procissões em Espanha. Eles usam procissões complicadas. Vimos na internet, com imagem e tudo, eles são mesmo católicos. São eles que também conseguiram levantar-se contra o império dos otomanos e muitos outros islâmicos. Portanto, nesse quesito a Espanha está ligeiramente melhor que a França. A França hoje em dia nem se compara com a Espanha. Não, pera. França, Na França é França, a França está bem. uma lata. Eu tenho que sentar na França porque a França lhe trouxe muitos problemas. Então é raiva. Sim. É que na Rússia também. A família Rothschild, Sim. ele veio falar, ele avisou diretamente no rei, a mãe do rei, a mãe dos maiores Rothschild, a Estrela Vermelha. Ele Uhum. disse, vocês, de tanto trabalho que nos deram e não aceitam as nossas propostas, vocês vão sentir, você vai ver a revolução que vai acontecer. E sentiram, formaram o quê? A Revolução Vermelha, com Lenin. Ele falou, vocês vão sentir, vocês Sim, vão... sim. Isso é uma carta aberta, né? Que não existe na internet. Olha, você manda uma carta, vocês vão sentir por rei da Rússia, né? O Cesar. Né? Sim, sim, Ele falou, sim. vocês vão... Os judeus são. Ele falou, não vai sobrar nenhuma da vossa descendência, nenhum. Assim mesmo assim. É a mãe, não tá falando filho, a mãe. Diz que é, a mãe. Tá dizendo isso. Não vai sobrar nenhuma da descendência. E a França, e a Sim, Espanha, viram. a Espanha também passou por uma grande revolução, né? E a França também ficou, a Espanha ficou também bem comunista. O comunismo é que Sim. matou uma boa parte da devoção espanhola e colocou muito grande. E tornou eles mais hedonistas, e há muita Uhum. pornografia e tudo mais. A Espanha tem um período que ele ficou como vou destruir a realeza. Yeah. Agora a realidade de hoje também, pá, ele está à mercê da quê? Tá à mercê da maçonaria. Todas as realezas, né? Estão à mercê da maçonaria. Não é como outra hora. É por isso que eles seguem Sim, a de maçonaria, aborto e os companhia. judeus têm, Todos seguem. Mesmo da Inglaterra, da eles França, têm, lá no Mônaco, todos. Mianmar, mesmo esses aí, mesmo esses muçulmanos. Quem teve que lhe forçar a matar o pai dele para ele poder ficar em frente e tornar modernizado o quê? O Dubai, esse Emir e Companhia Limitada. Yeah. Senão era bem atrasada, ele queria abertura para ele. Pá, mata teu pai, acabou, você fica em frente e acabou, mata o pai dele. Tá aí, modernizou o os país. judeus só se misturam quando têm um interesse maior. Agora apareceu uma judia que engravidou-se do Elon Musk, Aí, proposi- acabou aquele que vai ser a descendência que vai agarrar mesmo já o trono. exatamente, propositadamente. Isso quer dizer que é o homem mais rico do mundo, o dono de tecnologia. Quer dizer que eles, é propósito, Também dinheiro que porque lhe deram, ele não é também lhe deram abertura com os ele não é, judeus. Tá, espera o quê? sim, ele não é judeu, mas o filho será, e o filho vai ser a continuidade. Depois vão apagar o legado do pai, só será o filho já será, pronto, aquela imagem. Com tanto dinheiro que vai acabar, com o dinheiro e o apoio que terá, certamente
vai eliminar a concorrência, que são os seus irmãos. E é assim, é exatamente assim que esses indivíduos fazem. E aí, É mesmo uma luta de poder. e para a nossa desgraça, nós não temos essa união assim tão forte quanto a maçonaria teve. Não se fica a discutir à Sim, torta à direita, tem muito supostamente, orgulho. supostamente a mãe da Isabel dos Santos também é judia. Ok. Quer dizer que nem em África eles pouparam. Vai poupar por quê? Se a África Fizeram-se está na engravidar com igualdade, os judeus. se a África é o depósito, depósito para quê? Para a exploração futura. A África não pode crescer agora, senão vão explorar muitas coisas que não deveriam no momento. A África é reserva. Se já viste aquele filme depois de 2000, aquele filme de 2022, ok, que faz do apocalipse, tudo estraga, depois o único que sobra é só a África e depois voltam na África. Aquele é simbolismo. Já vem se falar há muito tempo que tem um continente que temos que Sim, sim. reservar, que não Estamos podemos bem. mexer. Yeah. Podemos mexer em todos, mas Sim, tem um continente que temos que reservar. Quer dizer que nós aqui é tipo uma reserva, tá vendo? Um depósito. Um dia quando vê que não tem essa solução, vamos ver explorar no futuro. Claro que vão nos limpar, vão romper com todos nós. Nos brincar e tudo, né? Escravidão sim. mais dura. Isso é É, é muito complicado. É, mas é uma luta que realmente mostra o mérito da igreja, de qualquer forma, demonstra o mérito de Barruel e muitos outros, porque não é fácil lutar com essa força. Se não fosse a igreja de Cristo, realmente estaríamos, porque é iluminista de um lado, é maçom de um lado, é anarquista de um lado, é é, enciclopedista do outro. a perseguição Bom, é são grande. muitos, sim, são muitos inimigos. Depois vem mais Ameaças, os tentativa de jacobinos, mortes. Meu Deus. sim. E hoje, portanto, muita gente começa a achar que Hitler também não é nada que tem nos contado, porque ele Não, claro, realmente a história está mal conquistou a contada. Alemanha, Quem conta bem a história do caísse Hitler. na mão dos judeus. Os judeus já estavam a comer a Alemanha. Sim, porque aquele que eles tinham que fazer uma narrativa futura, do futuro que estavam a preservar uma nova Israel. Então, para todo o povo se compadecer com os judeus, eles tinham que fazer um massacre aos judeus, que era um herói do futuro. E é daí que há Sim, autores que entendo. falam que o número dos que morreram de judeus não é tão assim extrapolado como dizem hoje. Mas, Não, não é, não é. yeah, então, se você tocar nisso, vão só te censurar. É melhor calar. Vê se Dom William só tentou comentar um pouquinho, vixe, eles fizeram no William só. Não, não Eu vi. só tenho. Aconteceu o quê? Ah? Não, aquele comentário que ele falou do número, que ele só relatou uma entrevista antiga, só relatou do que os números que se dizem e tal, estavam lá no Holocausto. Não Ah, mesmo. o bispo é bispo, não é? Já Dom William só, bispo, Dom William só. Ah, que Ele disse que, faleceu. pronto, aquilo é praticamente uma forma de criar uma religião. O Buscaram, sacrifício é o buscaram, já, holocausto. buscaram mesmo os antigos, mesmo entrevista que nem era nova, só para trazer no momento, para poder abafar com, quê? Com a fraternidade. Você não brinca, você não brinca com isso. Andônico. Bem, já estamos nos segundos, vamos fazer oração. Em Se nome Deus de quiser, Pátria, amanhã estamos juntos Filho. para darmos continuidade de falar dos anarquistas. Esteja a Sim, honra sim. de fazer oração, Manuel, por favor. Em nome de Pátria, et Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Socorrei-nos e salvai-nos. Nossa Senhora Desamarradora dos Nós, Rogai por nós. Castíssimo São José, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Ora pro nobis. em nome de Pátria, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. See you Junto, tomorrow, meu irmão. amanhã. Valeu.